Ao meu ver, o que a gente viu aqui em São Paulo, principalmente no primeiro turno, que parece que só tem dois tipos de candidatos que vão para o segundo turno, né? O que se alinha ao Lula e o que se alinha ao bolsonarismo. E todo o meio parece que não consegue arranjar gente para ir para o segundo turno. Olha, no segundo turno aí um moderado vence. O Andrei Roman, que é o CEO da Atlas Inteligência, tem um estudo super interessante que é o seguinte. O que ele mostra, analisando várias eleições estaduais e as últimas eleições federais no Brasil, é o seguinte. E você já vai entender o que eu quero dizer com isso. É muito difícil um candidato de terceira via, quer dizer, um candidato que não está nem no polo PT, nem no polo bolsonarista, chegar ao segundo turno. Muito difícil. Agora, quando chega, ganha de lavada. Sim. Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. Ele não era o candidato do PT, ele não era o candidato do bolsonarismo. Foi dificílimo chegar no segundo turno. Aí não importa se está tirando o cara do PT ou o cara do Bolsonaro, não importa quem você tira. Se esse candidato chega ao segundo turno, ele ganha mole. Se na eleição do ano que vem, por exemplo, pinta um candidato um candidato... Terceira via? De terceira via, e aí não importa de que lado do espectro esteja vindo, mas que não seja o candidato do Lula, que provavelmente vai ser o próprio Lula, e que não seja o candidato que tem a bênção do bolsonarismo. Se essa figura chega no segundo turno, leva de lavada. Por causa da rejeição, né? A gente tem que ver duas coisas. A sociedade civil realmente perdeu essa capacidade de diálogo, porque a sociedade tem que ter uma base de valores comuns. Ser comum aqueles valores, aí tem o respeito, aí você tem a deferência, tem a civilidade. Né? E a gente perdeu isso, civilidade, respeito, então não escuta mais o outro. Eu vou dizer que um dos atos mais interessantes recentes de respeito foi quando o John McCain morreu, que foi o candidato republicano. Grande sujeito. Quem foi uma das pessoas que acabou fazendo o discurso foi o Obama, que era do Partido Democrata. E que derrotou ele na eleição. Exatamente, que disputou com ele. Então, assim, você veja a grandeza. Imagina se chamar o seu adversário político, uma pessoa que você considera, e ele mesmo, o Obama faz um discurso dizendo, olha, minha vida com o McCain foi dura, porque o McCain era um cara duro e tal. Mas essa história de tudo acontece nessa hora do respeito, nessa hora da civilidade, e você reconhece a grandeza no seu adversário. Isso é uma coisa extraordinária na política democrática. Isso não tem mais hoje, isso acabou. Né? Eu não vejo um país que hoje tem só essa coisa que o adversário político é o inimigo a ser derrotado. Né? Então, ser eliminado. Eliminado. Né? Então, a coisa de eliminar, você não tolera nem escutar a voz da pessoa. Então, isso é muito negativo para a sociedade. Então, agora, eu venho fazendo um trabalho com o CLP, Conselho de Liderança Pública, desde 2008, e eu sempre foquei em política de base, porque eu sempre acredito que a coisa vem de baixo para cima, você tem que focar em município e estado. E o que é a notícia boa que eu vejo na política? A política nos estados e municípios vem melhorando muito. Populista não ganha, ganha racionalidade, é o governador que entrega, é governo baseado em dado e evidência, é baseado em resultado. Ou seja, a grande politização está nas questões nacionais. Se você pega a questão local, o cara elege um prefeito que ele sabe que resolve o problema da cidade, que ele é um bom gerente da cidade, um bom governador. Você vê que não tem. Né? Por isso que eu estou dizendo assim, qualquer um desses governadores hoje que se apresentam como candidato, se for eleito presidente da República, o Brasil vai tomar um rumo completamente diferente. E para trazer um pouco de otimismo, né, um pouco dessa conversa que a gente hoje está todo mundo muito amargurado, eu me lembro, o Vilela, você também deve se recordar, março de 1993, o Brasil estava ferrado, 60% de inflação, tinha tido o impeachment do Collor, o Itamar era o presidente mais inexpressivo do Brasil, a única coisa que ele queria fazer é voltar a fazer o Fusca no Brasil. Era o negócio dele. Estava indo para o 5º ministro da Fazenda. Três ministros da Fazenda. Pegar o quinto. Caiu o quarto. Aí fotografado com chama o modelo Fernando sem Henrique calcinha. em maio. Lembra da modelo sem calcinha? Modelo sem calcinha lá no carnaval. Lilian Ramos. Lilian Ramos, exatamente. E aí entra o Fernando Henrique como ministro da Economia, começa a fazer aquilo funcionar, vem o plano real e o ano seguinte o jogo muda. Então o Brasil tem essas coisas. Se a gente tiver um presidente, um desses governadores, qualquer um desses 4, 5 candidatos a governador virar presidente da República, muda do dia para a noite. Né? Então eu entendo que
tem sim uma esperança, e aí não é sair da polarização. Qual é o candidato capaz de sair da polarização? O Pedro escreveu muito sobre os movimentos fascistas na Europa. É interessante, né? Porque o fascismo veio nos anos 30 justamente com a decepção da democracia. A inflação explode na Europa, aquela coisa, o sistema não funciona, de repente chega Mussolini, Hitler, tal, com uma proposta maravilhosa e arruma a casa. Bom, aí o que acontece? Como é que é feita a reconstrução da Europa? Justamente por grandes líderes moderados que não aderiram a esses sistemas. Então você tem o Adenauer na Alemanha, você tem o de Gasperi na Itália, você tem o De Gaulle na França. Todos aqueles que não foram contaminados pela polarização foram os responsáveis para construir a Europa moderna. E nós temos essas pessoas, são os governadores, os bons prefeitos, bons parlamentares, até nível estadual. Então a gente tem que começar a fazer uma liga, uma aliança dessa turma do bem, mas que tem que ter coragem de falar, porque hoje o problema da coragem é que se você se manifesta em relação a uma pessoa, todo mundo te agora você é bolsonarista, agora você é lulista. Não. Eu falei voto aberto, assim, eu não voto em populista, não vou apoiar o Bolsonaro no segundo turno, diz claramente. E hoje eu defendo unhas e dentes a liberdade que esse cara tem de falar a bobagem que ele quiser, porque está na Constituição. Você tem que voltar a defender princípios, esquece as pessoas. Você tem que defender aquilo que a gente acredita. Então eu entendo que a gente está no momento para sair dessa dualidade que o Pedro está colocando, falar um ou outro, e isso precisa ter coragem. Porque vão te taxar de qualquer coisa que você defenda hoje, entendeu? Vai te taxar disso, daquilo. Não, mas não importa. Seja um defensor de princípios, seja um defensor de valor. De repente você começa a ser uma voz ouvida, respeitada, e você começa a fazer essa aglutinação que a sociedade tanto precisa hoje. Então, eu acho que a gente vai sair sim, porque o Bolsonaro vai estar fora do jogo, o Bolsonaro vai ser preso, não tenho a menor dúvida. Eu acho que ninguém tem dúvida que o Bolsonaro não tem. Claro que vai ser. Claro que vai ser preso. Então, assim, o Bolsonaro sai do jogo. Porque cá entre nós ele é culpado da tentativa de um golpe militar. E aí tem uma outra coisa que é mais importante. Os partidos políticos têm um papel muito importante. Vetar o surgimento de um novo populista, como foi a prefeitura em São Paulo que você deu. Porque os partidos também... Porque assim, aparecer hoje um cara que tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores na rede social e vai fazer o discurso do Bukele e diz que vai prender os 11 do Supremo, você põe no Datafolha, dá 20%. Aí pega um partidinho de nada lá, dá legenda para um cara desse e começa a tumultuar todo o processo. Então precisa ter juízo. Um pouco do que o Pedro falou, que eu acho muito interessante, os partidos nos Estados Unidos, democrata e republicano, foram destruídos por essa polarização. As pessoas moderadas, os caras do bom senso de cada um lado, e aí quem fez? Puxou demais o Partido Democrata para a esquerda. O Bernie Sanders era nada, era assim, o maluco beleza lá do Partido Democrata. Hoje o Partido Democrata inteiro tem cara de Bernie Sanders, né? E o Partido Republicano a mesma coisa. Né? O que começou com um movimento que era Sarah Palin, que era até piada, né? Pô, hoje o Partido Republicano inteiro é Sarah Palin. Então, assim, a gente tem que culpar muitos partidos. Como é que os partidos deixaram de ser esse filtro da sociedade e degeneraram de tal forma e se renderam a esses populistas que, no fundo, faz com que o eleitor não tenha escolha. Fala, cara, que eu vou escolher quem? Kamala Harris e Trump, pelo amor de Deus, eu vou morar em outro lugar, entendeu? Então é muito ruim isso, essa degeneração dos partidos políticos. Isso a gente não pode deixar isso acontecer.